Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Eu sou o João Vieira e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Estudando o Evangelho com Kardec. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5, que foi iniciado no nosso último vídeo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lembrando que o capítulo 5 é o capítulo que fala sobre sofrimento, sobre dores. Então, nós vamos continuar hoje compreendendo melhor a relação que nós temos com o sofrimento. E o primeiro ponto que nós vamos tratar hoje são os motivos de resignação. Existem motivos para que nós nos resignemos diante das dificuldades da vida? Será que as dores, os sofrimentos que nos aparecem, será que nós devemos nos resignar? E outra pergunta, resignar significa aceitar passivamente o sofrimento? Já que eu estou sofrendo, eu tenho que sofrer, então que assim seja? Então nós vamos compreender com Kardec, através dos Espíritos de Luz e através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nós devemos sim nos resignar, mas não aceitar passivamente um sofrimento. Os motivos do sofrimento, como nós já podemos ter ideia, eles são criados por nós mesmos. Todos os sofrimentos, todas as dores são criados por nós mesmos. Eu acredito que essa é a parte mais difícil de nós aceitarmos a doutrina, que nós somos os artífices da nossa vida. Nós somos os autores dos nossos sofrimentos, mas também somos os autores das nossas benesses. Nós somos os autores da nossa felicidade. Então é para isso que esse capítulo vem. Ele vem nos mostrar sobre a respeito das dores e dos sofrimentos, mas também nós vamos entender que nós somos responsáveis pela nossa alegria, pela nossa felicidade. Então, por que eu devo me resignar? Compreendendo o que a doutrina espírita vem nos mostrar a respeito de uma lei perfeita de Deus, a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, que vem nos dizer que tudo aquilo que nós realizamos está intimamente relacionado conosco. Então, se eu realizo uma ação agora, nesse momento, eu sou responsável por ela. Se é uma ação boa, nós vamos responder pela boa ação, nós vamos receber as benesses dessa boa ação. Se é uma ação que não é tão boa, se é uma ação ruim, se é uma ação de erro, de engano, eu então fico responsável por esse erro, por esse engano, e eu tenho que corrigi-lo. Um exemplo mais prático: se eu faço mal para o meu irmão, se eu falo mal dele, se eu brigo com ele, se eu tomo qualquer atitude que possa trazer o mal para o meu irmão. E quando eu falo meu irmão, eu estou dizendo a respeito de qualquer pessoa do nosso convívio, qualquer pessoa do nosso planeta. Quando eu faço mal para ele, eu fico intimamente ligado com esse mal que eu cometi e eu vou ter que tomar ações para reconstruir o engano que eu cometi. E como que nós chamamos a reconstrução desses enganos? Nós chamamos de sofrimento. Então, se eu estou passando por uma situação em que, na verdade, ela é corretiva, ela é uma oportunidade que eu estou recebendo de corrigir o engano que eu cometi, eu vou chamar isso de sofrimento, de dor. Porque é difícil sair da zona de conforto. É difícil nós sairmos da zona de conforto para ir pedir perdão, para ir agir de acordo com o necessário para poder reconstruir o engano que a gente cometeu. É complicado. Por quê? Porque nós temos os nossos sentimentos inferiores ainda latentes em nós. Nós temos a inveja, nós temos a vaidade, nós temos o orgulho e o egoísmo. Segundo os espíritos, o orgulho e o egoísmo são as piores chagas da humanidade. Então nós ainda contamos com isso. Nós ainda temos essas dificuldades em nós. Agora, como que nós vamos lidar com essas dificuldades é que faz todo o diferencial.
Se eu vou me resignar, resignar é entender que o resultado do que está acontecendo comigo são ações que eu tomei no passado, seja esse passado 1 minuto atrás, seja esse passado 1000, 2000, 3000 anos atrás, são ações que eu realizei, que eu cometi e que eu preciso reconstruir, eu preciso reharmonizar. Por exemplo, no passado eu recebi uma riqueza muito grande. E ao invés de eu trabalhar com essa riqueza para ajudar no desenvolvimento da sociedade, eu simplesmente utilizei essa riqueza para o meu egoísmo. Eu fiquei com todo o dinheiro, fiquei com toda a parte milionária que me foi dada. Ao invés de fazer a sociedade se desenvolver com esse dinheiro que eu tinha, eu fiz com que ela fosse massacrada. Eu então, numa nova oportunidade, numa nova encarnação, eu vou receber a oportunidade de experimentar a situação contrária, para que eu possa entender o real motivo e o real uso do dinheiro, de ser milionário. Então eu recebo a situação contrária. Eu posso receber a pobreza em diversos níveis, seja aquele dia a dia difícil em que eu ganho pouco para poder saldar minhas contas, ou pode ser até a pobreza, a miséria extrema. E aí eu vou contar com a ajuda de outras pessoas para que eu possa ter o auxílio necessário. Então olha que interessante, então eu estou passando por aquela situação e ao invés de me revoltar, eu me resigno, eu entendo, eu compreendo os motivos, porém eu não vou me entregar, eu não vou aceitar aquilo como sendo o desejo de Deus, como nós costumamos dizer, e vou realizar atitudes, vou realizar atos para que eu possa melhorar aquela situação. Atos lícitos, lembrando sempre, porque se eu realizar atos ilícitos, eu vou ter que voltar e responder por eles. Então, nós temos a resignação, nós temos a compreensão do porquê nós estamos sofrendo. E aí, então, nós vamos entrar no segundo assunto, que é o sofrer bem. Porque nós temos duas formas de sofrer. Nós temos o sofrer bem, o bem sofrer, e temos o mal sofrer. São duas formas de sofrimento que nós temos. O bem sofrer é quando eu entendo o motivo do meu sofrimento, ou pelo menos busco compreender o motivo, ou ainda entendo que os sofrimentos e as dores pelas quais eu estou passando são resultados de ações e atitudes que eu tomei no passado. Então não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, não é culpa do próximo, não é culpa de ninguém. Fui eu que realizei a ação. Eu devo responder por ela. Seja nessa encarnação, seja numa encarnação passada. Nós podemos dizer, mas eu não me lembro da minha encarnação passada. Por que eu tenho que responder por ela? Ou ainda podemos dizer, se eu me lembrasse da reencarnação passada, ficaria mais fácil para eu poder realizar os acertos que eu preciso realizar. E agora eu pergunto para vocês, e se nós lembrássemos da reencarnação passada e lembrássemos que realizamos uma tarefa horrível, que nós fizemos machucar as pessoas que nós amamos tanto, que estão conosco hoje, ou então que aquela pessoa que nós já temos uma dificuldade, ela foi a responsável pelo meu sofrimento maior ainda. Como que nós vamos conviver com essas pessoas? Como que nós vamos trabalhar para poder reconstruir as nossas vidas? Como que nós poderemos reharmonizar a nossa encarnação sabendo, lembrando? Então o esquecimento é um dom divino, é uma bênção que Deus nos deu para que nós pudéssemos continuar o nosso dia a dia. Então quando eu vou sofrer bem, é quando eu entendo o motivo do sofrimento ou busco entender esse motivo. É quando eu compreendo que todo sofrimento é resultado de uma ação que eu tomei. E aí então, baseado nisso, eu vou começar a tomar as atitudes da melhor maneira possível. Eu não vou me revoltar, pelo menos vou buscar não me revoltar. Eu não vou culpar a Deus e o mundo por causa do meu sofrimento, eu vou entender que foi causa minha mesma. E eu não vou permitir que eu me entregue por qualquer situação. Então eu vou ser firme, eu vou ser resignado e eu vou sofrer bem. Parece até estranho a gente falar, né? Nossa, mas sofrer bem?
Sim, sofrer bem significa passar pelas dores, porque elas vão existir. Não adianta, porque todos os seres encarnados nesse planeta passam por sofrimento. A gente pode até achar que o nosso sofrimento é maior que o do outro. A gente pode até achar, mas na verdade cada um tem o sofrimento necessário para recuperar os enganos que realizaram no passado. Então nós não podemos também sermos juízes do outro. Ah, mas o outro sofre menos que eu. Poxa vida, o outro faz de tudo errado e não sofre nada. Eu que faço tudo certinho, estou sempre tomando alguma coisa na cabeça que me traz sofrimento. Por quê? Nós não podemos ser juízes do outro. Nós devemos entender que Deus, na sua infinita justiça e misericórdia, tem a resposta certa para cada um dos seus filhos. Nós não conhecemos a vida íntima e espiritual daquela pessoa para dizer o que ela precisa ou não. Então aí também é uma forma de bem sofrer. Porque daí você cuida do seu sofrimento, você cuida das suas dores, você cuida dos seus problemas e deixa que Deus realize o necessário na vida da outra pessoa. Porque se a gente ficar cobrando a Deus pelo outro, a gente esquece de cobrar a nós mesmos pelos nossos enganos. É uma forma de fuga que a gente vai ter. E não adianta nós fugirmos. Nós temos que realizar o que é correto para a nossa encarnação, para nós. E o que seria o mal sofrer? Seria quando a gente se revolta. Quando a gente se entrega à blasfêmia, quando a gente se entrega à reclamação, quando a gente se entrega ao vitimismo, dizendo que tudo acontece conosco, tudo é culpa nossa, tudo não é por aí. Nós temos que entender que sim, o resultado do que nós estamos passando, o resultado foi obtido de acordo com a nossa atitude. Mas daí, da gente falar que a gente faz tudo errado, daí também não. Se nós estamos encarnados em um meio, se nós estamos encarnados em uma família, em um meio social, é porque nós podemos e conseguimos reorganizar dentro daquele meio social, dentro daquela família. Então nós vamos nos entregar a uma forma de revolta se nós começarmos a não compreender isso. E fica muito claro nesse capítulo 5 para a gente. Nós devemos nos resignar para que nós possamos viver bem, para que nós possamos sofrer, passar pelo sofrimento, mas de uma forma boa. De uma forma a não causar mais sofrimento para nós mesmos, a não causar mais sofrimentos para os outros. Porque lembrando, pela lei de ação e reação, toda e qualquer ação que nós fizermos ou realizarmos dentro de nossa vida, no nosso dia a dia, nós devemos responder por ela. Então que eu comece a fazer ações boas, que eu comece a realizar ações do bem, para que eu tenha respostas boas, para que eu tenha respostas do bem. Se eu faço um ato errado, eu vou ter que responder por ele. Se eu faço um ato bom, eu também vou responder por ele, eu vou receber as benesses desse ato. Mas aí nós podemos perguntar, para melhorar então, para que eu possa, já que o sofrimento é resultado das ações que eu tomei, eu quero encontrar então alguns tormentos voluntários, né? Eu vou me fazer sofrer para que eu possa pagar, entre aspas, mais rapidamente essas minhas dores, esses meus pecados. Primeiro, que nós não vamos pagar nada. Esse que é o grande ponto. Deus não está cobrando como um cobrador. E pecado é uma coisa que nós sabemos que dentro da doutrina é vista de uma forma diferente. Pecado, a palavra pecado, ela vem do significado de errar o alvo. Então todas as vezes que nós erramos o alvo, nós cometemos um pecado. E a igreja da Idade Média transformou o pecado em algo horrível. Por quê? Para você pagar a indulgência. Então, se você cometia um pecado, você ia até a igreja, você dizia que havia cometido aquele pecado, e aí então o padre lhe falava, olha, você está perdoado dos seus pecados, mas tinha que passar na secretaria e pagar por aquele perdão que o padre estava dando, pagar literalmente, em dinheiro. Daí surge a expressão pagar o pecado.
Então nós usamos até hoje: estou pagando os meus pecados. Nós não pagamos o pecado. Deus não cobra como um cobrador. Nós estamos reorganizando o engano que nós cometemos para que nós mesmos possamos crescer. Somos nós que vamos crescer corrigindo os enganos e não pagando para Deus, que não nos cobra nada. Então, se eu encontrar alguns tormentos, se eu me colocar em situações tormentosas voluntariamente, vai depender. Vamos supor, eu me coloco numa situação de entregar cestas básicas para as pessoas porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ter acesso àquelas pessoas mais pobres, mas eu vou me colocar nesse trabalho de entregar cesta básica para que eu possa me livrar das minhas dores mais rapidamente. Depende. Se eu conseguir lidar bem com isso, e se eu realmente for com o coração aberto e realizar a tarefa com seriedade, com amor, então isso vai estar me ajudando a resolver os meus enganos. Vai estar ajudando a eu trabalhar os enganos que eu cometi do passado, porque toda ação no bem, ela cobre uma multidão nos pecados, como já foi dito. Agora, se eu for e piorar ainda mais a minha situação, me revoltar vendo aquilo, ou me sentir mal vendo as pessoas mais pobres, ou não conseguir entregar a cesta básica e dar um abraço naquela pessoa, aí eu vou estar piorando a minha situação. Então eu tenho que fazer dentro daquilo que eu consigo. Eu tenho que fazer dentro daquilo que está apto à minha possibilidade. Eu não vou me colocar diante de uma situação em que eu não consiga fazer. Então os tormentos voluntários, eles podem ser úteis se eu realmente fizer bom uso deles, se eles realmente fizerem bem para mim. Agora, se for complicar a situação, é melhor não fazer, porque daí pode ser que eu fique ainda pior, pode ser que eu angarie ainda mais débitos. E aí nós vamos perguntar: e se eu me colocar em provas então voluntárias? É como tormento voluntário. Agora, qual que é a verdadeira prova, qual que é o verdadeiro tormento que Deus exige de nós? No passado, na igreja, as pessoas tinham o costume de se machucar. Então existiam aparelhos que a pessoa se machucava para dizer que ela estava pagando o pecado. Além de pagar a indulgência, ainda usavam aparelhos nos braços, nas pernas, que apertavam, sangravam, ou então se chicoteavam, né? Então tinha essa questão: para você pagar o seu pecado, você tinha que passar por esse tormento. E não adianta machucar o corpo físico. O corpo físico é o nosso veículo maravilhoso de trabalho. Não adianta machucar o corpo físico para poder recuperar o engano cometido. Então, ao invés de machucar o corpo físico, eu preciso machucar outras coisas. O que? O orgulho, o egoísmo, a inveja, os ciúmes. Isso eu preciso machucar. Esse é o verdadeiro tormento que Deus gosta de ver em seus filhos, realizando atividades em que o orgulho, o egoísmo, a vaidade sejam machucadas. Como assim machucadas? Imagine uma situação. Eu recebo uma situação em que a pessoa ela é maldosa comigo, ela fala mal de mim, ou ela briga comigo. A primeira vontade que eu tenho é de devolver para ela o orgulho, o egoísmo, a vaidade, como essa pessoa está fazendo isso comigo, e quero me vingar. Agora, se ao invés disso eu controlar esses sentimentos e devolver para a pessoa a humildade, a caridade, aí sim eu estou realizando a grande transformação necessária para a minha vida. É nesse momento que eu estou trabalhando para me tornar uma pessoa melhor. Eu estou sufocando os sentimentos inferiores e colocando para fora o que há de melhor dentro de mim. Este é o verdadeiro cilício, ou o verdadeiro sofrimento que nós devemos ter. Então, quando eu me resigno, quando eu entendo que eu tenho que sofrer bem, eu entendo que as provas voluntárias são aquelas que eu consigo realizar e que eu preciso, na verdade, sim, sufocar os sentimentos inferiores, eu começo a compreender então que a reforma íntima é algo que eu devo fazer todos os dias da minha vida.
É algo que eu devo realizar de todas as formas, de todos os dias, em todos os momentos, com todas as pessoas que estão ao meu redor. Então olha que lição importante que nós tivemos hoje. Kardec encerra essa parte de hoje com algumas perguntas realizadas aos espíritos, que eu vou trazer para vocês. No capítulo 5, no item 27, Kardec faz a seguinte pergunta: deve-se pôr termo às provas do próximo, quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Então o próximo está em estado terminal. Eu devo pôr fim à vida dele? Ou seja, ele está claramente falando aqui sobre a eutanásia. E aí o espírito protetor, em Bordeaux, responde essa pergunta. Ele diz que os desígnios de Deus são os que devem ser seguidos. Então nós não podemos decidir pela vida de ninguém. Nós devemos permitir que a vida daquela pessoa cesse, que o desencarne aconteça no momento certo, no momento necessário. Porque às vezes, enquanto a pessoa está naquele sofrimento, vamos supor, em estado de coma, o corpo dela pode estar em coma, mas o espírito pode estar tendo lições valorosas naquele momento. Então não somos nós que vamos decidir a pôr termo, a pôr fim nessas questões. Questão 28. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? São Luís responde, muito parecida com a pergunta e a resposta anterior. Somente Deus sabe o momento e a hora certa que a pessoa deve desencarnar. Somente Deus sabe, porque às vezes aqueles sofrimentos que a pessoa está passando nos momentos finais da sua encarnação são sofrimentos aos quais ele está recuperando às vezes séculos de enganos do passado. São sofrimentos necessários para que ele possa aprender. Lembra do bem sofrer? Lembra dos motivos de resignação que nós falamos no começo do vídeo? É exatamente sobre isso que São Luís vai nos dizer aqui. E aí a pergunta 31. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? São Luís responde também que sim, que o sofrimento do outro ou o nosso sofrimento pode servir de exemplo para o próximo. Então o outro pode ver a nós passando por aquele sofrimento e vendo a nossa forma de agir diante do sofrimento e aprender com a gente. Quantas e quantas pessoas podem ver a nossa forma de sofrimento, como nós nos resignamos, como nós bem sofremos, pode chegar e perguntar pra gente, viu, como que você consegue? Aí você fala, eu aprendi isso com Jesus, eu aprendi isso na doutrina espírita. Você não quer conhecer? E a pessoa então se interessa, quer conhecer a Jesus, quer conhecer a doutrina. E aí nós apresentamos para a pessoa. Nós não vamos fazer isso forçado para ela. Não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo para a pessoa. Não, você vai seguir a minha religião porque ela é boa. Não! Nós temos que demonstrar o exemplo. Então, segundo São Luís, sim, o tormento do outro pode ser um exemplo para a gente. Assim como o nosso tormento pode ser um exemplo para o outro. Então olha a visão diferenciada do sofrimento que esse capítulo 5 nos traz. O quanto que nós podemos nos reajustar de acordo com as nossas próprias dores. O quanto que nós podemos ser melhores, crescermos, realizarmos a reforma íntima de acordo com os sentimentos que nós temos, com as dores e como nós tratamos os nossos sentimentos. Eu agradeço a atenção de todos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Faça parte desse nosso grupo de estudos do NEP. Nós temos um imenso prazer, uma imensa alegria de ter todos vocês aqui conosco. Que Jesus nos abençoe e até a próxima. Um grande abraço.